lugar para mais gente aqui na igreja. Tem ou não tem? Mas tem gente que diz assim: se eu vou domingo na igreja, por que eu preciso ir sábado? Só que eu louvo a Deus que enquanto tem gente que faltou, tem gente que veio na fonte e tem água jorrando na fonte aqui. Segundo, que ela traga o cântaro, que ela traga o... Porque permita eu dizer, irmão, para mim sair da minha casa, andar 2h30 de estrada e vir aqui brincar de pregar, é melhor eu ficar na minha casa. Se eu vim aqui só porque eu vim cantar, é melhor eu ficar na minha casa, com respeito ao cantor. Se for para mim vir aqui porque eu sou líder do departamento, é melhor ficar na minha casa. Se for para mim vir aqui só para mostrar para o pastor que eu estou na igreja, para ele não cobrar, é melhor eu ficar na minha casa. Eu não vim aqui mostrar para ninguém, eu vim aqui adorar ele, entregar o que é dele e trazer o cântaro. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. De pé como estamos, vamos a um texto, Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis 24. Eu quero ler alguns versos com os irmãos, para nós podermos meditar na palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de poder retornar a esta cidade, dessa cidade em especial, nesta casa de oração. Para mim é um presente de Deus poder estar aqui com os irmãos. Parece que passou tanto tempo, ou passou, não sei, mas agora vindo para cá, eu perguntei para minha esposa, nós estivemos aqui num domingo de Dia dos Pais, mas o tempo parece que está passando assim, né, irmãos? Parece que foram esses dias. Mas eu sou grato a Deus pelo presente que Deus me concede de retornar neste lugar. Agradeço a Deus pela vida do pastor desse setor, pastor José. Deus continue abençoando a vida do senhor, prosperando. Prazer conhecer o senhor pessoalmente. Rever o pastor Marcos, a liderança que trabalha com ele. Deus abençoe. Deus continue prosperando a todos os irmãos que estão envolvidos com esse departamento, que para mim é um dos... Deus ama a todos, irmãos, mas para mim, o que eu vou falar aqui não é doutrina, é o meu ponto de vista. Para mim, Deus tem um xodó com missão. E eu louvo a Deus por esse departamento, que Deus continue dando crescimento, e crescimento sustentável para a glória de Deus. Rever um amigo que Deus me deu, que foi a chave que Deus usou para abrir a porta para mim estar aqui a primeira vez, nosso irmão Tomé, prazer em revê-lo, meu companheiro. Aos obreiros do altar, Deus abençoe, a toda a igreja, minha família, enfim, que Deus fale conosco, segundo a necessidade de cada coração aqui nesta noite. Irmãos, se você prestar atenção no que a gente for ler, você já vai entender metade da mensagem. A outra metade, fica tranquilo que Deus coloca no lugar, amém? Só preste atenção no que você lê. Se você entendeu o que você leu no lugar, é Deus que vai colocar. Quero ler alguns versículos do capítulo 24, que está escrito assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio da qual eu habito, mas que você vai lá na minha terra, na terra da minha parentela, e é de lá que você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. Disse porém o servo: porventura, se a moça não quiser me acompanhar, eu volto aqui e faço tornar para lá, para a terra da onde tu saíste, o teu filho. E Abraão lhe disse: guarda-te que você não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, é ele quem vai enviar o seu anjo adiante da tua face, para que tomes de lá uma mulher para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te acompanhar, você estará livre deste teu juramento. Tão somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Verso 11: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois,
que a donzela que eu disser, abaixa o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja a quem designaste ao teu servo Isaque, que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Para encerrar, verso 15, e sucedeu que antes que acabasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém? Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Se eu puder, um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço bastante. Irmãos, a Bíblia vai narrar a história deste homem, Abraão, que é conhecido de todos nós. Eu quis ler até o verso de número 67, porque para mim os principais personagens, ou melhor, até o verso 15, porque os principais personagens do texto está até o verso 15. Se você for olhar o texto, o capítulo 24 vai até o verso de número 67. É um capítulo extenso, mas de uma história maravilhosa. Mas eu li até o 15, porque para mim os principais personagens estão até o verso de número 15. Até o verso de número 15 do capítulo 24, a Bíblia vai falar de 4 pessoas. A Bíblia vai falar de Rebeca, que é a moça que está sendo procurada por Eliezer. Eliezer procura essa moça, e essa moça vai servir de esposa para Isaque. E Isaque é o filho de Abraão. Abraão é onde tudo começa. Começa com ele e Deus e ele. É com ele que Deus faz uma aliança. É com ele que Deus dá uma credencial que tinha frente e verso. Na frente, para mim, na credencial de Abraão, estava amigo de Deus. E atrás, pai da fé. A Bíblia vai dizer que é este homem que Deus faz uma aliança com ele. E tudo começa com este homem. Eu quero abrir um parênteses aqui. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. A pessoa pode ter sido desenganada pelo médico, o médico dizer que não pode fazer mais nada, mas Deus é tão tremendo que Ele vem numa noite como essa, na contramão, dizendo: eu vou curar, vou fechar a sepultura e vou acrescentar os anos de vida na terra. Deus pode prometer, porque Ele pode cumprir. E o que me chama a atenção é como o escritor do texto vai começar a falar deste homem. A Bíblia diz no verso primeiro que o escritor começa dizendo assim, e era Abraão velho e adiantado em idade. Se o horário permitir, nós vamos usar o que eu vou falar aqui agora. A Bíblia vai dizer que a história desse homem tem algumas datas que marcam a vida dele. Por exemplo, no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão tem 75 anos. No capítulo de número 15, a Bíblia diz que Abraão já está com 86 anos. Do 12 para o 15 são 3 capítulos, mas do 12 para o 15 passaram-se 11 anos. No capítulo de número 21, quando nasce Isaque, Abraão está com 100 anos. No capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer no decorrer do texto que Isaque está com 40 anos. Ou seja, se quando nasce Isaque, Abraão tem 100, agora Isaque está com 40. Então no capítulo 24, Abraão está com 140 anos. E detalhe, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 24, quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. No capítulo de número 24, Abraão está com 140 anos. Ou seja, da chamada no capítulo 12 até o capítulo 24, são 12 capítulos que passam, mas é uma história de 65 anos, desde a chamada até o texto que eu acabei de ler. Aí a gente vai entender mais ou menos o que o escritor quer dizer. E era Abraão já velho, adiantado em idade, mas ele completa dizendo: mas o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Eu quero começar a liberar uma palavra para quem crê. Quem crê, receba. O tempo pode passar, a idade pode chegar, mas palavra de Deus na tua vida não vai cair por terra. Receba esta palavra. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele olha para o filho com 40 anos, e agora ele fica preocupado, pastor, ele fica preocupado com o moço que está com 40 anos solteiro. E detalhe, no capítulo de número 23, Abraão fica viúvo, porque Sara morre. No capítulo 24, Abraão com 140 e o menino com 40. Ou seja, Abraão, pai de um solteirão de 40 anos. Nota de rodapé para alguém aqui: ainda há esperança. Fica tranquilo, Deus vai fazer um milagre acontecer. Aleluia. Abraão olha para o filho e diz assim: meu filho está com 40 anos. Volta aqui comigo aqui, não distrai não. Abraão diz assim: meu filho está com 40 anos e eu com 140, minha vida pode estar chegando ao fim, e meu filho não pode casar e se envolver com qualquer mulher.
A pergunta é: Abraão estava escolhendo o título para casar com o filho? Não. Abraão estava escolhendo alguém que tinha posse? Também não. Abraão estava escolhendo alguém que era abençoado? Eu não quero crer que ele estava interessado nessas coisas. Eu quero crer que ele estava preocupado em a aliança de Deus não se quebrar com a sua descendência. Porque uma pessoa errada no meio da tua casa pode atrapalhar o que Deus tem no meio da tua família. Eu vou repetir, não é para você dar glória não, é para você guardar isso aí. Uma pessoa errada envolvida no meio da tua casa pode servir de impedimento para o que Deus tem no meio da tua família. Mas já que eu vim numa nuvem, debaixo de uma nuvem de promessa, eu quero liberar: nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem na tua casa e no meio da tua família. Ô glória, eu estou sentindo Deus aqui, o céu está com a gente aqui, irmãos. Mas vamos para frente por causa do horário. O texto vai dizer que Abraão olha e fala: meu filho não pode casar com qualquer mulher. Dinheiro ele não precisava, porque ele era milionário. Bênção ele não precisava, porque ele era o maior detentor da promessa. Ele só queria uma pessoa certa para não impedir o que Deus tinha. Porque uma das coisas que Deus não gosta é de mistura. Deus gosta de raça pura. Eu não vou entrar nesse detalhe porque o horário não vai permitir. Mas um dos motivos porque Faraó quis mandar matar os inocentes de 2 anos para baixo é porque tinha uma promessa sobre o povo. A Bíblia não diz, mas a história me conta que Faraó chama os sábios e diz assim, os sábios dos egípcios: nós não podemos perder a mão de obra desse povo. Só que esse povo está falando que tem uma promessa que vai embora, nós não podemos abrir mão deles. E alguém diz: quando eles chegaram aqui, a história vai relatar que eles disseram que estava de passagem. E eles falaram que vão sair daqui. Não podemos. E o que nós podemos fazer para impedir desse povo sair? Os sábios do Egito orientaram o Faraó dizendo: só tem um meio de você conseguir segurar esse povo aqui. Qual que é? Quebrar a aliança entre Deus, o Deus deles e eles. Porque o Deus deles não gosta de mistura. Faraó disse: eu sei o que eu faço. Manda matar os meninos, sexo masculino, de 2 anos para baixo. 2 anos para baixo, manda cortar o pescoço, matar e jogar no Nilo. Se nasceu homem, mata. Se nasceu mulher, vive. Alguém pergunta: mas por que o senhor vai fazer isso, Faraó? Ele diz: primeiro, porque eu não tenho pressa de fazer a coisa acontecer. Só que se eu começar a investir hoje, lá na frente eu pego o que eu quero. Vai chegar um dia que as hebreias vão olhar e vão dizer assim: mamãe, eu estou gostando de um rapaz, eu estou interessado em casar com ele. A mamãe vai dizer assim: é de que tribo? É da nossa tribo ou qual tribo que eles são? Não, não é de tribo nenhuma não. Eles são do Egito. Mas do Egito, sim. E não tem ninguém na tribo aqui no Arraial para você se envolver? Não, não tem. Ou tem mais velho, ou tem mais novo. Mas na minha idade não tem. Deus olhou e disse: o teu plano até ia dar certo, mas eu vou descer e vou arrancar meu povo daí. Oh, glórias a Jesus. Eu quero dar uma notícia para quem está olhando para a tribo esquisita para escolher o que é teu. O que é teu está na tribo. Fica tranquilo que Deus está guardando para você na tribo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que Abraão chama Eliezer e diz assim: Eliezer, vem cá, coloca a mão debaixo da minha coxa e me faz um juramento adiante do meu Deus aqui. Eu quero crer, irmãos, toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, eu quero crer que Eliezer, quando foi colocar a mão debaixo da coxa de Abraão para fazer a promessa, eu quero crer que Eliezer, quem sabe, diz: não, só um minutinho, antes de eu colocar a mão e fazer uma promessa, eu preciso saber o que eu tenho que prometer. Por quê, Eliezer? Porque eu não posso prometer qualquer coisa para este homem. Sabe o que Eliezer me ensina aqui, irmãos? Que é a unção que eu respeito, é a unção que eu atraio. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu posso até não gostar, mas eu tenho que respeitar. Porque quem quebra princípio será quebrado pelo princípio. E se tem uma coisa que Deus não faz é quebrar princípios. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Se eu perguntasse para Eliezer: ô meu irmão, por que você não quer fazer qualquer juramento para esse homem se você não puder cumprir? Porque esse homem é amigo de Deus. Esse homem é o pai da fé. Eu preciso saber o que eu prometo para ele. E a Bíblia vai dizer que Abraão fala para ele: eu quero que você me prometa que o meu filho não case com uma cananeia. Ele diz: isso aí eu consigo. Se teu filho se envolver com uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço, mas não deixa ele casar com uma cananeia. Sabe por quê? Porque os cananeus eram o povo mais corrupto e devasso que cercavam Abraão. E Abraão sabia que se seu filho se envolvesse com uma mulher estranha, a aliança de Deus seria quebrada. Aí Eliezer disse: fica tranquilo que com uma cananeia eu não deixo Isaac casar. Segundo, então você vai lá na terra do meu pai, do meio da minha parentela, da onde Deus me chamou, e é de lá que você vai escolher uma esposa para o meu filho. Eliezer disse: isso aí eu também consigo. Só quero te fazer uma pergunta. Se você prestou atenção na leitura, você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu só quero fazer uma pergunta. Se eu for lá e a moça não quiser vir, eu volto aqui, pego o teu filho e levo para lá? Abraão diz: não faça isso. Primeiro que foi o meu Deus que me tirou de lá e falou que essa terra aqui é da minha geração, então não é para lá que ele vai mandar eu voltar. Segundo, fica tranquilo que quem vai preparar a noite
noiva não é você. Fica tranquilo que o Deus que me chamou vai enviar o seu anjo e é ele que vai abrir caminho e preparar a noiva para o meu filho. Outra coisa, não é a noiva, não é um noivo que vai, é a noiva que vem. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Porque hoje estão pregando um evangelho muito barato. Senhor, eu quero voltar em Jaú, me ajuda aqui. Mas hoje estão pregando um evangelho muito barato, um evangelho de autoajuda, um evangelho que a pessoa peca, despeca, peca de novo e fica tranquilo porque Deus te ama e Ele te entende do jeito que você é. Eu quero ficar com o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Oh, glórias a Jesus. E não é o noivo que vai não, quem quiser é a noiva que vem. Quantos pode dar um glória aí? Ainda que entalou, você pode dar um glória aí, irmãos? Não faça meu filho voltar lá. Eliezer disse: mas e se a moça não quiser vir? Se ela não quiser vir, tu está livre do juramento. Fica tranquilo. Eliezer disse: então está feito um negócio. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz o juramento e a Bíblia diz que ele sai daí. O verso 10 diz que ele vai e pega 10 camelos dos cabelos do seu senhor. Quantos camelos ele pegou, irmãos? 10 na Bíblia não está à toa não. 10 na Bíblia fala da plenitude do que Deus tem para nós. Pastor, o senhor pode traduzir? Eu vou traduzir. Quem canta tem que cantar com plenitude. Quem toca tem que tocar com plenitude. Quem prega tem que pregar com plenitude. Eu não vou falar isso para você dar glória, porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas até para erguer a mão e adorar, só consegue fazer isso quem faz com plenitude. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, tem gente... Olha, só para os irmãos entenderem, eu tenho pavor de quando a gente olha na igreja e diz assim para algum irmão que canta, ou alguma irmã que canta: ô irmão, irmã, pode louvar. Só diz: não pode. Por quê? Não está bem? Não, o senhor não avisou. Se o senhor tivesse avisado, eu tinha ensaiado. O senhor não avisou. E eu preciso avisar quem canta, irmão? Esses dias eu olhei para um presbítero do púlpito e falei: nós estamos com saudade de ouvir Deus te usar. O senhor pode nos trazer a palavra? Mas justo hoje, pastor. Falei: mas o senhor não está legal? Não, legal eu estou, mas o senhor não me avisou, eu não trouxe minha Bíblia de esboço. Nada contra esboço. O que eu quero dizer é o seguinte: um presbítero que não tem meia hora de Bíblia para dar para a igreja, ele precisa rever os conceitos dele. Sabe por que ele não tem Bíblia? Sabe por que não tem um louvor? É porque só vem capata de um camelo para a igreja. Deus está dizendo: eu não tenho um nem 2 camelos não, eu tenho 10 camelos para te usar e o meu nome ser glorificado. Quem canta com plenitude, quem toca com plenitude, quem prega com plenitude, quem ergue a mão para adorar com plenitude. Ele pega 10 camelos e o texto vai dizer que a fortuna do seu senhor estava na mala. Ele sobe no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias, irmãos? A história vai dizer que eram 30 dias de viagem atravessando o deserto, carregado com 10 camelos, mas uma herança milionária na mala. Ele viaja 30 dias e quando ele chega na cidade de Naor, o irmão de Abraão, ele para na fonte, na entrada da cidade. A pergunta é: o que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Agora eu fui profundo, irmão. O que fazer quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer? Ele sabia o que era para fazer: procurar uma esposa para Isaac. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele não sabia os caminhos. Aí a Bíblia diz que ele tem uma ideia. O verso 11 diz que ele vai orar na fonte. Vamos dizer junto? Ele vai orar Foi tão forte a oração que o texto diz que até os camelos ele colocou de joelho. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha o texto quando você chegar na tua casa. Eu não vou ficar lendo porque o horário não permite, mas olha quando tu chegar na tua casa. O verso 11 diz que ele colocou ajoelhado os 10 camelos na fonte. E ele fez uma das orações mais inteligentes que um homem pôde fazer. Ele começa mais ou menos assim: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, permita que... Irmão, perceba que esse homem tinha uma reverência tão grande pelo seu Senhor, que ele não tem coragem de entrar na presença de Deus no nome dele. Ele entra com a credencial e a patente de Abraão. Dai-me hoje um bom encontro. Faze beneficência, não é para mim não, faça beneficência para o meu Senhor Abraão. Alabaxore calabai. Aí ele diz assim, ó: eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Eu tô falando o que nós lemos aqui. A oração do homem: eu estou de pé junto à fonte de água, ao tempo que as moças da cidade saem para tirar água. Eu vou traduzir, irmão, eu vou traduzir. Ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor, me dá sinais. Não deixa eu errar na escolha da moça que vai ser nora do meu Senhor.
Me dá sinais para mim saber quem é ela. E ele pede pelo menos 5 sinais. O primeiro sinal que ele pede, que ela desça na fonte. Vamos dizer junto? Que ela desça na? Me permita eu dizer algo para os irmãos, e não preciso ser profeta. Tem lugar para mais gente aqui na igreja. Tem ou não tem? Mas tem gente que diz assim: se eu vou domingo na igreja, por que eu preciso ir sábado? Só que eu louvo a Deus que enquanto tem gente que faltou, tem gente que veio na fonte e tem água jorrando na fonte aqui. Segundo, que ela traga o cântaro. Que ela traga o? Porque permita eu dizer, irmão, para mim sair da minha casa, andar 2h30 de estrada e vir aqui brincar de pregar, é melhor eu ficar na minha casa. Se eu vim aqui só porque eu vim cantar, é melhor eu ficar na minha casa, com respeito ao cantor. Se for para mim vir aqui porque eu sou líder do departamento, é melhor ficar na minha casa. Se for para mim vir aqui só para mostrar para o pastor que eu estou na igreja, para ele não cobrar, é melhor eu ficar na minha casa. Eu não vim aqui mostrar para ninguém, eu vim aqui adorar ele, entregar o que é dele e trazer o cântaro. Oh, glória! Primeiro, desça da fonte. Segundo, Tomé, que traga o cântaro. Terceiro, que enche o cântaro. Porque não basta descer na fonte e trazer cântaro, se vai voltar com o cântaro vazio. Tem que vir na fonte, trazer cântaro e encher o... Paz, meus irmãos, eu não boto fé em gente que vem na igreja para dizer que vai adorar, pregar ou cultuar e fica mexendo na rede social na hora do culto. Com todo respeito. Eita, Senhor, eu quero voltar em Jaú, Jesus. Irmão, mesmo em dando uma entalada aí, você pode dar um glória por esta palavra? Desculpa do que eu estou dizendo. Ficar andando, bebendo água, mexendo em rede social, você vai fazer o que aqui? Era melhor tu ter ficado na tua casa, no teu sofá, viu? Porque enquanto nós estamos aqui, Deus está dizendo, tem água jorrando e eu quero encher o teu cântaro aqui nesta noite. Ou veio só se apresentar? Se for para se apresentar, ainda dá tempo de você correr. Mas se veio para adorar e se encher, pode dar glória, porque tem água de Deus da fonte aqui. Oh, glórias a Jesus. Desça na fonte, traga o cântaro, enche o cântaro. Aí ele faz os 2 últimos sinais. Faz não, pede. Ele pede assim, pastor: que eu vou pedir água para a moça e ela vai me dar. Pode parecer pouco, né, irmãos? Mas foi uma oração corajosa. Porque quando eu falo de um senhor de idade que pede água para uma moça nova, na nossa cultura, com certeza a moça não vai negar. Até porque é princípios de educação. Se eu estou sentado do lado de um senhor de idade e ele me pede um copo de água, jamais iria negá-lo, como uma moça também não negaria. Só que isso é na nossa cultura. Na cultura deles, não. Uma donzela não falava com um homem estranho em praça pública. Nenhum homem falava com uma mulher estranha. Um rabino, por exemplo, não andava do lado da sua mulher na rua. O rabino ia na frente e a mulher vinha atrás. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, o texto diz que Jesus tira os 12 discípulos de cena, porque os 12 discípulos iam atrapalhar, ia pegar fogo. Você imagine Pedro vendo a mulher dando um choque em Jesus. Você entende minha linha de raciocínio? Você já parou para imaginar Jesus falando para a mulher: me dá um pouco de água? E a mulher respondendo assim: como sendo tu judeu e eu samaritana, tu me pede de beber, sabendo que nossa raça não se mistura? Pedro presente? Aquilo ia sair faísca, irmão. Jesus diz: como eu vim alcançar a mulher, eu vou resolver esse assunto. Colocou os 12 para comprar pão e ficou esperando a mulher. Porque tem hora que Jesus vai tirar alguém do teu caminho e pôr para comprar pão. Ô glória! Mas não vai impedir o que Deus tem na tua vida. Tu pode dar um glória por esta palavra? Vai lá. Aí a Bíblia diz que eles voltam. Quando eles voltam de comprar pão, Jesus já tinha ganhado a mulher. Aí a Bíblia vai dizer lá por meados do verso 26, se não me falha a memória, do capítulo 4: e se maravilharam eles de ver aquele negócio. O original diz assim: e quase se escandalizaram. Por quê? Porque Jesus conversando com uma mulher. Agora, na cultura desse homem aqui, ele falar assim: eu vou pedir água para a donzela e ela vai me dar, ele já fez um desafio grande. Porque aquela moça tinha tudo para falar não. E se ela falasse não, ela não estaria sendo mal educada. Pelo contrário, ela estava cumprindo os princípios dela. Agora, o quinto sinal, varão, que esse homem pede para Deus, só quem tem cartucho grande. Ele só pediu porque ele entrou no nome de Deus do Abraão. Olha o que ele pede, o quinto sinal. E detalhe: para mim eu peço água, mas para os meus camelos é ela que vai olhar e vai oferecer. Não, diga misericórdia, irmãos. Se eu tivesse lá, eu ia falar assim: irmão Eliezer, muda a oração, varão. Sabe quando você vai achar uma moça desse jeito aí? Nunca.
Sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só com sede, irmão? Chega a beber 100 litros d'água um camelo. Um cântaro cabia de 12 litros e meio a 13 litros. Mas para nós não queimar neurônio, vamos fazer uma conta redonda aqui. Se cada cântaro coubesse 15 litros de água, para cada camelo ela tinha que descer na fonte 7 vezes. Ele estava com 10 camelos, 10 vezes 7, 70 vezes ela tinha que descer na fonte, pegar 15 litros de água nas costas, para saciar a sede dos 10 camelos. Mas ele não mudou não, e o texto vai dizer que a oração desse homem foi que nem uma flecha. Do jeito que ele armou e mandou, o trono pegou e devolveu. Aí o verso 15 diz assim: e estando ele ainda orando, chega Rebeca. Oh, glórias a Deus. Quando a moça chega, irmão, Eliezer já chamou a atenção, porque o texto vai dizer que ela era bonita, formosa, donzela. Eu quero crer. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista eu quero crer que Eliezer está orando na fonte. A moça chega, cântaro na mão, desceu na fonte e encheu o cântaro. Os 3 sinais aconteceu, eu quero ver os últimos 2. Ela enche o cântaro, põe nas costas e está voltando para casa. Ele disse: para mim eu peço, mas para os meus camelos não. Aí ele diz: ô moça! Ela disse: pois não, senhor. Você me dá um pouco desta tua água. Ela tinha tudo para falar não. Só que se ela falasse não, ela não sabia o que ela ia perder. Só que ela não entregou por interesse. Porque quem se entrega por interesse é prostituta que se vende. A noiva se entrega pela essência. Eu não o adoro pelo que ele tem. Eu adoro pelo que ele... Rábia, uma iraniana que viveu no ano 800 depois de Cristo, ela falou uma frase que se tornou uma oração. Aquela mulher, quando se converteu a Jesus, ela disse assim: Senhor, se eu te adorar com medo do inferno, queima-me no fogo do inferno. Se eu te adorar com interesse no paraíso, me exclua do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Eu não adoro pelo que ele tem, eu adoro pelo que ele é. Nós temos que parar com essa barganha no evangelho, meu irmão. Vem aqui que ele tem casa, vem aqui que ele tem carro, vem aqui que ele tem porta. Ele tem casa, ele tem carro, ele tem porta. Mas melhor do que tudo isso, se ele não fizer nada, o que ele fez nós não pagamos. Morreu na cruz, ressuscitou e deu o direito de você morar no céu. Você pode dar um glória por esta palavra? Moça, você me dá um pouco da tua água? Pois não, senhor. Ele diz: Deus está nesse negócio. Porque ela abaixa o ombro e a Bíblia diz que ela começa a jorrar do cântaro dela na mão de Eliezer. Que cena, irmão. E ela está aqui, ó, e ele está bebendo água. Quem sabe ele pensou: os 4 sinais Deus me deu, mas o 5º é ela e Deus agora. O texto diz que ele está bebendo água. De repente ela corre os olhos no camelo dele e diz: seus camelos já beberam água, senhor? Ele disse: ainda não. Então pega o meu cântaro e dá o teu, que eu vou pegar água para os teus camelos. Ele levantou e disse: louvado seja o Deus do meu senhor Abraão. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus tem resposta para alguém na fonte hoje aqui. Você crê nesta palavra, meu irmão? Mas vamos para frente por causa do horário. O texto diz que quando ela mata a sede dos camelos, ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Eu parei no 15, mas vai até o 67. O texto diz que ele abre a bolsa, pega presente, pega pingente, pega corrente, pega anel, pega adorno e dá para ela. Ela recebe tudo aquilo, se veste e ó, corre para casa. A pergunta é: ele correu atrás dela, irmão? Como um senhor vai correr atrás de uma moça nova? Quando que ele ia alcançar aquela menina? Nunca. Mas ele pensou: se o Deus que começou a responder na fonte, eu vou aguardar na... Alabaxou. Fica na fonte, irmãos. Fica na fonte, porque Deus tem resposta para você na fonte. Alabai, alabaxergnai. Mas vamos para frente. É melhor ficar com gosto de quero mais do que eu queimar um cartucho aqui. Ele olhou, o texto diz que ela sai correndo, ele ficou de pé na fonte. Aí ela chega em casa, pastor José. Quando ela chega em casa, quem que ela encontra? O seu irmão Labão. Labão olhou para ela e falou assim: de onde você vem vindo? Ela disse: eu venho vindo da fonte. E quem que te deu esses presentes todo que você está aí? Quando tu foi para a fonte, tu foi sem. Tu recebeu isso aonde? Ela disse: eu recebi isso na...
E quem foi que te deu isso aí? Foi um homem que eu encontrei na fonte. Diz o texto que Labão disse: fica aqui que eu vou descer lá que eu quero ver quem é esse homem. Ele desceu na fonte, porque preste atenção, ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Eu vou repetir. Ela não é para dar glória não, fica tranquilo, eu não fico repetir para tudo agora se tu quiser. Ela desceu na fonte, ela entregou na fonte, se encheu na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Se você crê, receba a profecia. O que você está recebendo na fonte hoje, tu vai levar para a tua casa. E outra coisa, quem estiver na tua casa vai ficar com vontade de descer na fonte e conhecer quem está na fonte junto com você. Eu vou profetizar, Deus vai visitar Jaú com a bênção da salvação na tua casa. Você acredita nisso? Deus vai em boteco, Deus vai em biqueira, Deus vai em noitada, Deus arranca de lá, lava no sangue. E se você crê, coloca do teu lado para dar glória com você. Receba esta palavra. Quando ele chega na fonte, Eliezer está de pé. Eliezer está de pé na fonte. Aí o texto vai dizer que ele... Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Ele pergunta para Eliezer assim: o senhor que deu um presente para uma moça que saiu daqui quase agora? Eliezer diz: sou eu. O senhor não quer ir para minha casa, senhor? Tem hospedagem para o senhor, para os seus homens e pastagem para os seus camelos. Eliezer entendeu que Deus estava no negócio. Eliezer disse: vamos. A Bíblia diz que sobem para a casa de Rebeca, solta os camelos no pasto. E quando ele entra na casa, Labão fala: pode entrar porque já tem uma mesa preparada. Vamos entrar. Quando Labão entra da porta para dentro, que Eliezer pisa na porta, o pai de Rebeca chega e diz: só um minutinho, senhor, só um minutinho. Segura a mão aí na porta. Tu pode até entrar na casa, mas para sentar na mesa eu preciso lavar os teus pés. Perceba que na fonte ele recebeu água. E na casa ele também recebeu água. Só que na fonte ele recebe água para suprir uma necessidade. Na casa ele recebe água para lavar os pés, para poder entrar e sentar na mesa. Eu vou traduzir isso aqui. Na fonte nós já estamos. E na fonte Deus supre necessidade. Só para você entender, quem é que nunca veio num culto pedir uma porta de emprego? Se você não veio, alguém que você conhece, e Jesus foi lá e abriu a porta. Quem é que precisava de um carro? Deus abriu as portas e deu o carro. Quem é que pediu uma casa própria? Deus foi lá e deu uma casa própria. Quem é que pediu salvação na fonte? Jesus não foi lá e salvou alguém da casa aqui na fonte. Sabe o que é isso? É suprir a tua necessidade. Só que melhor do que suprir necessidade na fonte é sentar na mesa. Só que só senta na mesa quem deixa ele lavar os pés na porta. Sabe por que tem, irmão, sabe por que tem gente que não consegue permanecer na casa porque não deixa ele lavar os pés? É culto de missão, mas imagina um culto de ensino aqui agora, 2 minutos de culto de ensino aqui. Sabe por que tem gente que não permanece na casa? Porque não quer deixar ele lavar os pés. E para sentar na mesa tem que lavar os pés. Tem gente que gosta da vidinha que leva, irmão. Desculpe da minha liberdade. Tem gente que gosta da vidinha que leva. Tem gente que gosta de cantar aqui e balançar o esqueleto lá. Tem gente que gosta de dar glória aqui, mas xingar da porta para fora lá. Tem gente que gosta de dar glória a Deus aqui, mas prometer comprar e não pagar lá. Tem gente que gosta dessa vidinha. E ele não quer mudar de vida. Sabe por quê? Porque ele não dá os pés para lavar. Se der os pés para lavar, Jesus muda a vida dele. Oh, glórias a Jesus. Só tem uma coisa: se você gosta de vir no culto sentir um arrepio, porque tem gente que gosta do arrepio. Ô Senhor, eu quero voltar aqui, irmão. Irmão, tem coisas que o pastor não pode falar. Aí Jesus traz alguém de fora para falar. Viu? Tem coisas que se o pastor falar, tem gente que é tão infantil que vai dizer: ah lá, conhece a minha história, tá dando indireto, ó. Ou então, ah lá, tá falando para aquela irmã lá, aquela irmã. Aí Jesus traz um que não tem nada a ver para falar. E vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo, eu vou falar. Fala com o Tomé que deu meu nome aqui. Oh, glórias a Jesus. Não gosta, tem gente que gosta do arrepio, irmão. Tem gente que você vai no culto e fala assim: como é que foi o culto? Que delícia, ó, só de lembrar o hino me arrepiou. Que palavra, uma palavra tão boa que por mim ele podia ficar mais de 1 hora falando. Gostou, irmão? Só porque sentiu um arrepio, é? Só porque você molhou a cabeça do dedo, tu está achando que tu já está profundo, é? Deus está dizendo: o rio é muito mais fundo e largo do que você imagina. Fica com o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel disse: eu estava diante de um grande rio.
E a voz dizia: Ezequiel, vem para dentro. Glórias a Jesus. Eu fui, pegou no tornozelo, disse: não pode vir. Pegou na canela, pegou no joelho, pegou na cintura, pegou na barriga, pegou no peito, pegou no pescoço. Chegou uma hora que não dava mais pé. Mergulha no rio. Se você gosta do arrepio, Deus está dizendo: mergulha no rio que você vai ver coisa boa aqui. Oh glória, não seja crente raso não, meu irmão. Não viva de testemunho dos outros, não, viva da tua experiência com Deus. Deixa eu lavar teus pés. Não, se é para lavar os pés, se você deixar eu lavar os pés. Se tu está gostando, Eliezer, do que você recebeu na fonte, tu não sabe o que espera na mesa. É por isso que tem gente que vai dizer assim: eu vou na igreja, eu gosto, mas não precisa ser tudo isso aí não. Para que tudo isso? Porque você nunca sentou na mesa. Se você sentar na mesa, lava show. Ele lava os pés, senta na mesa. Quando ele senta na mesa, alguém fala para ele: pode comer, porque o que está preparado é para o senhor. Ele diz: antes de eu comer, eu quero dar uma palavra. Olha o que o Eliezer disse. Ele poderia começar mais ou menos assim: eu me chamo Eliezer, sou tutor de um homem milionário, mas já é velhinho e não manda mais nada. Eu respeito ele, mas quem compra sou eu, quem vende sou eu, quem granjeia sou eu, quem toma conta das coisas dele sou eu. Tanto é que eu estou com 10 camelos dele no pasto, tenho uma herança milionária na bolsa, porque quem manda sou eu. Eu vou traduzir aqui. Eliezer poderia dizer assim: eu sou o cara, eu canto, eu prego, eu toco, eu faço. Para fazer isso aí não precisa nem chamar ninguém de fora, bota aqui da casa mesmo que resolve. Mas resolve se fosse você, não é você, fica quieto aí, dá glórias a Jesus. Viu? Tem gente que não sabe. Eliezer deu uma lição de humildade. Quando Eliezer sentou na mesa, ele não disse nada disso. Ele disse: eu quero começar dizendo que eu sou servo. Sabe o que ele estava dizendo? Está na bolsa, mas não é meu. Está no pasto, mas não é meu. Está na minha mão, mas não é meu. É dele, por ele, para a glória. Eu vou traduzir, porque tem gente que não entendeu. Tem gente que prega e acha que prega. Tu prega, mas não é teu. Tu canta, mas não é teu. Tu dá glória, mas também não é teu. É dele, por ele, para a glória do nome dele. Irmãos, Deus não precisa de estrelão no reino. Sabe quem é culpado desses intergalácticos da fé nos altares? Nós mesmos, que convidamos. E quando acaba o culto, fica aquela meia dúzia de crente correndo atrás. O camarada não está nem ligando, não está nem olhando para a pessoa e fica correndo atrás. Meu irmão, se tu quiser me dar paz, amém. Se tu não quiser, tu fica com a tua, que eu fico com a minha. O mesmo cravo, que na mesma mão que foi um cravo por você, foi por mim também. Ô glória, eu não vim aqui ver você cantar, eu não vim aqui ver você pregar, eu não vim aqui você falar remiflow, remifly, não, eu vim aqui entregar o que é dele e receber o que ele tem para dar. Mas sabe quem são os culpados? Nós mesmos. Acaba o culto, não conhece nem a pessoa. Irmão, não fica empolgado não, viu? Com quem é profundo de Bíblia. Não fica empolgado não com quem tem técnica de Bíblia, técnica de altar. E quando acaba o culto não conhece nem a vida. Eu não estou falando que é proibido, mas tira uma selfie e coloca na rede social. Referência para a nossa geração. Nem conhece. Referência é teu pastor que ora por você, jejua por você e cuida de você. Oh, Senhor, eu quero voltar em Jaú, Jesus. Quantos estão sentindo Deus aqui nesta noite, irmãos? Fui pregar num trabalho, pastor. Colocaram um púlpito enorme, igreja maior do que essa, galerias laterais e 2 frontais. O presidente sentado aqui, ó, daquele ministério, e eu aqui. Um corredor no meio, diversas cadeiras, que o púlpito era gigante. Eu estou sentado aqui, presidente aqui. O diácono veio falar que a cantora conhecida no mundo gospel tinha chegado. E ele veio falar na orelha do lado que eu estava do presidente. Eu não queria ouvir, mas Deus permitiu eu ouvir. Ele chegou e falou assim: presidente, a cantora acabou de chegar. O presidente olhou para ele e falou: e? Ele já tinha que ter dado a paz do Senhor e agradecido a oportunidade, irmão. Mas ele disse: e que ela está pedindo um cordão de isolamento feito por diáconos para ela poder entrar na igreja. Oh Senhor.
Fala mas quando vem um desse, acaba o culto, corre atrás. Viu? O pastor olhou para ele e falou assim: meu irmão, fala para ela que do carro que ela está, se ela não quiser, ela não precisa nem descer. Fala para ela que daqui a pouquinho o dinheiro está na conta dela. Segundo, diga para ela que se ela quiser descer, a igreja tem 3 entradas: fundo, lateral e frontal. Ela não entra por nenhuma das duas, lateral e fundo. Eu quero que ela entre pela frontal. Já diga a ela no carro que a igreja tem 4 corredores para chegar no altar. Eu não quero ela nas pontas, eu quero ela no meio. E se ela perguntar o porquê de tudo isso, diga que ela não é obrigada, mas explica para ela que quem morreu por esse povo passeia no nosso meio, não é ela que vai andar nos cantos isolada aqui não. Pronto, receba. Podia ter dormido sem essa aí, irmãos. Se todo mundo colocasse cada um no seu devido lugar, tinha mais glória para ele e menos glória para o homem, meu irmão. Viu? Se fosse alguém intergaláctico nessa noite, tinha que colocar telão lá no meio da rua. Agora pergunta eu, vim adorar quem aqui? Eliezer senta na cabeceira da mesa e diz: eu sou servo. E ele começa dizendo: eu sou servo de um senhor. E ele repete tudo o que eu falei até agora. O nome dele é Abraão, tem um filho de 40 anos. Me chamou e me fez eu fazer um juramento ao Deus dele. Coloquei a mão debaixo da perna dele e fiz um juramento. E ele pediu que eu viesse aqui na terra dele. E ele mandou eu escolher uma moça daqui para ele não casar com uma moça esquisita. Eu estou repetindo o que eu acabei de falar, porque ele vai repetir, por isso que o capítulo é comprido. Ele começa dizendo assim: e ele mandou eu dizer que a moça que eu escolher aqui é para levar como esposa para o filho. E quando eu cheguei na fonte de vocês, eu não sabia o que fazer, eu dobrei o joelho e fui orar no nome do Deus dele. E eu pedi 5 sinais: que descesse na fonte, que levasse o canto, que enchesse o canto. Para mim eu pedi a água, ela me deu. E ela me deu água, a moça de vocês, mas ela não foi oferecida não, foi resposta de oração. E outra coisa, para o meu camelo eu pedi um sinal. Para o meu cabelo não é eu que peço, para o meu camelo é ela que oferece. Pois eu estava orando, ela chegou. Ela desceu na fonte, levou o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água, ela me deu água, e para os meus camelos ela ofereceu. Aí a Bíblia vai dizer: e Labão perguntou a Eliezer dizendo: foi assim que aconteceu? Não temos nem bem nem mal para falar sobre este negócio. Vamos traduzir para um português catanduvense aqui, irmãos? Labão perguntou mais ou menos assim: foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio aí não tem ninguém para falar não, isso é coisa de Deus. Só tem uma coisa, tem que perguntar se a moça quer ir, porque não adianta tudo isso se a moça não quiser ir. Não, é verdade. O meu senhor disse que não é para levar a força não, ela só vai se ela quiser. Pergunta para ela: ô Rebeca! Ela já saiu do quarto. Pronta. Só que tem uma coisa, ela não saiu, ela saiu do quarto pronta, mas ela não se aprontou no quarto, ela se aprontou na fonte. Ela já chegou em casa pronta. Ela sai e alguém pergunta: irás tu com este varão? Ela disse: irei. Oh, estou sentindo Deus aqui. Aí a mãe de Rebeca pediu oportunidade. A mãe de Rebeca disse: só um minutinho, senhor. O senhor está falando, Labão, meu filho está falando, meu marido está falando, mas eu sou mãe, também quero falar. Pois não, irmão, a oportunidade está com a senhora, pode falar. O senhor me dá uma semana para mim me despedir da minha filha? Porque fazem 65 anos que o meu cunhado saiu daqui e nunca mais voltou. É provável que eu não vejo mais a minha filha em vida. Você só me dá uma semana. Se eu tivesse lá, irmão Marcos, eu ia dizer: Eliezer, depois de uma resposta dessa, dá 15 dias para não ter mais saudade. Mas Eliezer não mudou não. Quando ela disse: me dá uma semana, Eliezer disse: não me detenhas. Eu não vim aqui brincar de passear. Eu não vim aqui andar e desfrutar dos bens do meu Senhor. Eu não vim aqui gozar do que é do meu Senhor em terra estranha. Está comigo, mas não é meu. Está na minha mão, mas não é meu. Está no meu cuidado, mas não é meu. Eu vim com uma ordem, disse Eliezer. A ordem do meu Senhor é: vai, procura, acha, prepara e traz. Oh, glórias a Jesus. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei. E se ela quiser ir, tem que ser agora. Quer ir agora ou quer uma semana, Rebeca? Eu quero é agora. Porque tem gente, irmão, que fica pecando e achando que em uma semana resolve o problema. Cuidado. Talvez não dá tempo de eu devolver o microfone a quem é de direito, a trombeta toca. Aí a pessoa fala: não, eu fiz, mas eu peço perdão, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. A ceia foi hoje, não deu certo, mas o mês que vem eu tomo a ceia, porque eu tenho um mês para pedir. Cuidado, não brinca com a salvação não. É de graça, mas não foi de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Irás tu com este varão agora. Então monta no camelo e vamos embora. Irmão, que cena.
Para mim não tem texto na Bíblia para falar melhor da Trindade do que Gênesis 24, juntamente com a igreja. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. Parece que vejo o pai Abraão dizendo para o Eliezer e Espírito Santo: vai lá em Jaú, procura uma esposa e uma noiva para o meu filho. Não oferece nada não. Se ela quiser vir, ela vem porque ela quer. Santo de Israel. Vai, procura, acha, prepara para quando chegar a hora tu trazer. Ele está aqui, irmãos. A trombeta pode tocar antes da bênção apostólica. Como é que nós estamos? Sabe, irmãos, Deus me deu a oportunidade de pisar algumas vezes em Israel. E uma das vezes que eu pisei em Israel, Deus me deu o privilégio de visitar o Museu do Templo. Porque, com todo respeito, eu tenho 45 anos, eu tenho muita coisa que aprender, irmãos. Mas eu tenho 45 anos de igreja. Fazem 45 anos que eu ouço que Jesus vai voltar. E até agora, não voltou. Paulo tinha tanta convicção nisso que ele vai dizer assim: os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Mas nós que estaremos vivos, pois o homem morreu e não viu. E quantas pessoas brincando com a salvação, ou talvez nem leva mais a sério esse negócio de arrebatamento. Esses dias eu fui visitar uma senhora em Catanduva. Sabe o que ela falou para mim? Jesus não volta mais não, pastor. Voltar é para mim, para o senhor individual, quando chegou a hora de morrer. Mas aqui na terra não vem mais não. Uma senhora de 80 e poucos anos na época, eu falei: meu Deus, qual que é a teoria dessa vovó? Eu vou perguntar. Falei: por que a senhora acha que Jesus não vem mais? Olha o que ela... crente, hein? Crente batizada que toma ceia. Eu disse: por que a senhora acha que Jesus não vem mais? Ela disse: porque a outra vez que ele veio aqui, mataram ele. Tu acha que ele volta aqui? Não volta aqui mais nunca. Quem é que vai mudar a cabeça de uma senhora de quase 90 anos, irmão? Você entende minha linha de raciocínio? Só que tem uma coisa: para quem quer, Jesus está se revelando. Fui visitar uma senhora que já dorme no Senhor, chamada Maria. Na época tinha 98 anos de idade. Quantos anos eu disse? 98. Fomos visitar essa senhora, e no meio da conversa entrou Jesus. E no meio da conversa alguém falou assim para ela: só precisa aceitar Jesus, porque Jesus está voltando. Ela dizia: eu acredito. 98 anos, criada na igreja católica, nunca entrou numa igreja evangélica, nascida e criada na igreja católica, nunca entrou numa igreja evangélica. Mas quando a irmã disse assim: precisa aceitar Jesus porque Jesus está voltando, ela disse: eu acredito porque eu vi. Quem estava na sala disse: mas a senhora viu o quê? Jesus voltando. Jesus voltando? Jesus voltando. Eu estava sentado aqui no terreiro, de frente para o pasto, 3 horas da tarde. O céu estava azul, não tinha uma nuvem no céu. Quando eu olhei para o céu, o azul se desenrolou que nem uma cortina. E por trás do azul, um fogo muito forte, que o sol perdeu o brilho. E atrás daquela luz, eu escutei uma voz dizendo: Jesus breve vem. Oh, glória. Ela disse: eu fui perguntar para o padre disse que a melhor pessoa para responder é um pastor evangélico. Sabe o que é isso, irmão? Enquanto tem gente brincando com a salvação, tem muita gente aí fora que Jesus está se revelando para salvar. Como é que nós estamos nessa noite, irmãos? Somos crentes de carteirinha, participantes de Santa Ceia, frequentadores de culto, mas a pergunta é: como é que está a nossa salvação? Senhor, eu quero voltar em Jaú, Jesus. Os irmãos entendem o peso da nossa responsabilidade, irmão? Os irmãos entendem isso? Jesus está voltando. Quando eu fui para os Estados Unidos pregar, eu disse assim para o pastor: pastor, quantas horas de voo são? Disse: pastor, vai ser umas 13 horas, tranquilo. Falei: meu Deus. Ele disse: o senhor está com medo? Falei: não, mas deve ser cansativo, né? Ele falou: não, o senhor nem sente, a aeronave é diferente. A aeronave de grande porte. Ou o senhor está com medo? Falei: não, um friozinho na barriga dá. Ele falou: não, fica tranquilo que se o avião cair, o senhor está salvo. Isso aí não é um convite, isso aí é uma afronta, irmãos. Aí eu disse para ele: não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou: não, fica tranquilo, porque se Jesus voltar, o senhor está salvo. Se o avião cair, o senhor está salvo. Mas se Jesus voltar e o senhor não subir, olha o que ele disse: fica tranquilo que o avião não cai, porque a companhia que eu estou comprando para o senhor a passagem, não existe 2 pilotos dentro da cabine que são evangélicos. Por quê, pastor? Porque a companhia tem uma política que diz o seguinte: eu estou ouvindo falar que um povo vai sumir.
E esse povo diz que é crente. Então na hora da entrevista já pergunta a religião. Crente? Crente? Não, isso aqui não pode trabalhar com isso aqui não. Coloca um crente e um não crente. Por quê? Vai que é verdade, se um sobe o outro fica. Então o senhor fica tranquilo que o avião não vai cair. Até o ímpio está se preparando e muitas das vezes nós estamos brincando, irmãos. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Pastor, eu nunca vi como nesses últimos anos tanta abrição de igreja. Eu não sei em Jaú, mas em Catanduva, em rua de 1000 metros, chega a ter 7 igrejas. Tem igreja para cada tipo de gente, escolha. Eu ouvi muitas das vezes irmãos dizendo: é melhor uma igreja do que um bar, é melhor uma igreja do que um centro. Só que essa estratégia, meu irmão, a gente está vendo que nem tudo é espiritual, porque a maioria é fruto de rebelião. E segundo, está dividindo a cabeça do povo. Sabe o que é isso? É colocando a salvação em risco, porque aqui não pode, mas lá pode, aqui não tem, mas lá tem. Mas eu vou te dar uma notícia para quem está em cima do muro dizendo lá pode, aqui não pode, eu estou indo para lá. Fica tranquilo onde Deus te colocou. Sabe por quê? Porque a porção deles é uma, a tua é outra. Quando Jesus me levou para Israel, que nós visitamos o Museu do Templo, o que tem no Museu do Templo? Tudo que foi usado no Templo de Salomão, tudo está lá. Só não vimos a Arca da Aliança, o resto está tudo lá. A roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, a mitra, a bacia de bronze, os garfos, enfim, tudo lá. Uma jovenzinha de uns 20 a 22 anos de idade, uma judia, falando em hebraico e a nossa guia do lado traduzindo. E a gente parado ouvindo. De repente ela parou de explicar, ela falou: vocês estão de parabéns. Vocês têm 5 minutos do horário de vocês de passeio aqui dentro, porque já tem uma outra caravana lá fora. Vocês vão sair por essa porta e a outra caravana vai entrar por ali. Mas como vocês têm 5 minutos, eu vou abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas na hora um pastor ergueu a mão. Por que vocês têm tudo isso aqui guardado? Ela disse: porque nós estamos esperando o nosso Messias para construir o nosso templo. E quando o nosso templo for erguido, tudo que está aqui vai ser colocado no nosso templo. Outro pastor ergueu a mão e falou assim: mas espera aí, o Messias vai vir para construir o templo, mas o lugar que vocês vão ter que construir não vai demorar para vocês conquistar? Ela disse: não, porque quem vai conquistar não somos nós, quem vai conquistar é o nosso Messias. E mesmo quando vocês conquistar onde é, não vai demorar para levantar o templo de vocês, que você está falando com tanta veemência que parece que vai ser assim, ó. Olha o que ela respondeu, irmão, quem conhece a Bíblia entende. Ela disse assim: segundo a engenharia de Israel, o que está lá, a gente derruba e levanta o nosso em 3 dias. Aí você já vai sentindo uns arrepios, irmão. Você vai sentindo que aquela terra é o relógio de Deus mesmo. Aí um outro pastor ergueu a mão e disse assim para ela, porque no meio das palavras ela sempre dizia: a profecia nos diz, a profecia nos afirma, a profecia nos diz, a profecia nos afirma. Um pastor disse assim: a senhora pode falar uma profecia? Ela diz: Cantares 2,14, aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da pomba se ouve nessa terra. Dá para traduzir a profecia? Ela disse: se vocês atravessarem o deserto de Berseba, vocês vão ver as flores mais belas do mundo sendo cultivadas no deserto de Israel. Ela disse: isso não é porque nós somos bons, é porque estamos debaixo de uma promessa. Deus, nosso Deus, prometeu que quando estivesse perto do nosso Messias aparecer, essa terra ia dar flor. Pomba de um canto lamoriento. Ela disse: dá no mundo inteiro. Mas há um pouco mais de 2000 anos atrás, houve um eclipse em Israel. Essa pomba migrou daqui só para se cumprir o que Salomão disse, que quando estivesse perto do Messias chegar, a pomba ia voltar a cantar aqui. Ela disse: segundo os biólogos, fazem por volta de 2 anos que a pomba não só voltou a cantar, como voltou a se reproduzir. Ela disse: isso é porque o nosso Messias vem aí. Um pastor gritou: e o nosso também. Nossa esperança é sua vinda. Só as vozes. O Rei dos Reis vem nos... Nós, só um pouquinho mais rápido. Até a luz da manhã raia, nossa esperança é sua. O Rei dos Reis vem buscar, nós aguardamos. Só quem crê pode dar um glória nesta palavra, irmãos. Vamos concluir o texto aqui. Não tem texto na Bíblia para falar do arrebatamento da igreja como Gênesis 24. Eliezer coloca a moça no lombo do animal e volta para casa.
Quantos dias eu disse que foi para ele vir, irmão? 30 dias. Eu quero crer pela lógica que foi mais 30 para voltar. Agora a pergunta é, pastor Marcos, o senhor já parou para imaginar o diálogo desses dois em 30 dias de viagem, irmão? Eles devem ter pegado uma comunhão muito grande. 30 dias viajando junto, eles devem ter se tornado bons amigos. 30 dias viajando junto, eu quero crer que ela já conheceu Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu acredito, você pode não acreditar, mas eu acredito em amor à primeira vista. Ou quando você foi casar, você só abriu os olhos no altar aqui? Você não olhou para a varoa? Mirou ela? Eu vou pagar um lanche para ela no fim do culto. Eu, quando eu olhei a Sheila a primeira vez que levantou aquela mocidade bonita, eu mirei na Sheila, pensei, vou colocar aquela mocinha no meu nome. Não é assim que nasce, irmão? Não é assim que nasce? Tu olha, gosta, vai trocando um olhar, vai se aproximando, que convida para tomar um sorvete. Vai pegando aí, varão. Depois fica com 30 anos dizendo que não sabe o que está acontecendo. Vai pegando para pagar um sorvete, e vai pegar um lanche que gostou, que vai começar a namorar, que pede para o pai, que vai ficando mais profundo e vai tendo certeza do que quer, que pede noivado, que para ter certeza, falou, tenho certeza, já namorei, estou noivo, agora quero casar. Não é assim? Mas começou através de eu quero crer que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Como, pastor? Eliezer falando dele para ela, todo dia da viagem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência. Alguém já viu Jesus aqui, irmão? Alguém já viu? Eu não acredito. Eu já vi pessoas testemunharem que já viu ele, mas de lado. Conheço uma irmã que quando entrou na sala de parto, Deus tomou uma profeta e falou assim para ela, entra ligada, porque o fruto que vai nascer de ti, eu tenho uma grande obra, o adversário vai tentar destruir no parto. No parto, quando ela entrou, o diabo lutando para destruir ela e a criança. Mas ela lembrou do que a profeta disse, quando tu vê a guerra acontecer e tu não tiver força, clama pelo meu sangue. E ela disse que ela estava indo embora naquela guerra, de repente ela lembrou, clamar pelo sangue, ela não era crente ainda, mas quando ela disse, o sangue de Jesus tem poder, ela sentiu que alguém pegou o rosto dela e virou para o outro lado. Quando ela virou para o outro lado, que ela viu todos os médicos chegarem, e antes dela ser anestesiada, todos os médicos estavam de branco, mas com os aparatos na mão, nos pés e no rosto verde. Mas quando ela olhou para o lado, ela viu um todo de branco, 1 metro de altura do chão. Ela olhou para os pés e viu os pés feridos e pingava gota no chão. Eu estou falando para quem crê, eu não estou falando para quem é raso. Ela disse, ele de braço aberto, e eu fui subir nos meus olhos. Quando eu tentei mirar no rosto, eu não vi o rosto estava de lado, um vento como que batia, e o cabelo tampava o rosto dele. Ela disse, mas eu sei quem foi que me visitou. Mas se perguntar para ela como que ele é, ela não vai saber falar, apesar da experiência ser forte. Mas tem gente que pinta o rosto dele num quadro dizendo que ele é loiro dos olhos verdes. Tem outros que pinta ele mais ou menos moreno dos olhos azul. Agora a pergunta é, como ele é? Eu não sei. Agora só por desencargo de consciência, quantos amam a ele? Agora a pergunta é, como que você ama a ele sendo que você nunca viu ele? Você nunca viu, como você ama alguém que você nunca viu? Eu vou te responder. É porque todo culto Eliezer, Espírito Santo está aqui dizendo, você vai ver quando a trombeta tocar. Você vai ver como ele é. Oh, glórias ao nome de Jesus. E ele é lindo, hein, irmão? É ou não é? Ele é lindo. A Bíblia vai dizer que ele é cheiroso. Salomão vai dizer em Cantares 1:3, como perfume derramado é o nome dele. Por isso que a igreja ama adorar a ele. Ó, porque você adora, é o perfume. Você já sentiu que você entra na igreja e às vezes você vem sobrecarregado de problema, mas você diz assim, obrigado porque eu vim, Jesus. Quando eu entrei aqui, ó que atmosfera diferente, é o nome dele, é o perfume dele que está aqui, é dele. Eu quero crer que os 30 dias da viagem, Eliezer foi falando, tu vai ver quando tu vê-lo, tu vai ver quando tu conhecê-lo. E a Bíblia vai dizer que chega o dia dele a conhecer, 30 dias de viagem. Aí a Bíblia vai dizer que quando estão chegando perto das tendas de Abraão, a Bíblia vai dizer assim, e subia Isaac pelo caminho da oração. Rebeca olhou de cima do camelo, Rebeca disse, é ele. Ô irmã Rebeca, como a senhora sabe que é ele? Porque faz 30 dias que o Eliezer está falando. Eu já sei como ele é.
desceu do lombo do camelo, chegou no pé da orelha de Eliezer e falou assim: quem é esse moço que está vindo ao nosso encontro? Falou: esse moço? Esse moço é para ele que eu fui buscar você. A Bíblia vai dizer, ou melhor, diz a Bíblia que Eliezer pegou Rebeca e deu para Isaac? O texto vai dizer que Abraão, o pai, pega a moça, pega o filho e os introduz nas recâmaras do pai. Porque, irmãos, eu tenho pavor de hino que fala 15 minutos a mesma coisa, que não tem mensagem. Mas tem um aqui que cai que nem uma luva agora. Tem um hino que vai dizer que lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Ele é lindo ou não é? Quando Rebeca encontra com ele, o que acontece? Entram nas recâmaras do pai, porque o pai a dá ao filho, e eles vão para as recâmaras, porque o hino completa dizendo: então me leva à sala do trono, mostra-me a tua beleza, eu quero ver tua face, ó Deus. Eu quero encerrar esta palavra, irmãos. Não vim agitar água, porque as águas já estão agitadas. Eu não vim aqui fazer você talvez entrar no manto, nada disso. Eu gosto disso, fui criado nisso, mas enfim, Deus tem seus caminhos, seus meios de trabalhar. Mas eu quero encerrar minha frase dizendo: a trombeta pode tocar. Como é que estamos nós nesta noite? Falamos tanto de missão, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa. Para mim, um dos maiores missionários foi Noé, que levou mais de 100 anos para fazer a arca e ninguém entrou na arca. Só que ele e a casa dele entraram na arca. Eu vou dar uma notícia: o primeiro lugar que Deus quer começar a fazer, operar, salvar, libertar, transformar e colocar nome escrito no livro da vida é na tua casa.